aberta a reunião de instalação da Comissão de Representação instituída pela Resolução número 10.382 de 2021, de acompanhamento das atividades de combate da Covid-19, com finalidade de organização da legislação provida pela Câmara Municipal, intensificar as ações de enfrentamento ao coronavírus na cidade do Rio de Janeiro e contribuir para a condução dos programas e políticas sociais e sanitárias desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal. Essa comissão está constituída da seguinte maneira: vereador Dr. João Ricardo, como presidente, e os membros efetivos: vereador Dr. Jairinho, Dr. Marcos Paulo, Dr. Rogério Amorim, Felipe Michel, vereador Dr. Paulo Pinheiro, Pedro Duarte, Tainá de Paula, Tereza Berger, Vitor Hugo e, por último, o vereador Wellington Dias. Para constatar o quórum necessário à realização dessa reunião, farei agora a chamada dos membros presentes. O vereador Jairinho está aí. Vereador Jairinho presente, presidente. Doutor Rogério. Vitor Hugo. Vereadora Tainá de Paula. Vereadora presente. Vereador Marcos Paulo. Presente. Vereador Felipe Michel. Presente, presidente. Vereador Paulo Pinheiro. Presente. Boa tarde a todos. Vereador Pedro Duarte. Presente, presidente. Vereadora Tereza Berger. Presente, boa tarde a todos. Vereador Wellington Dias. Presente, boa tarde. Excelente, temos quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. A primeira providência, eu acredito ser a eleição, então, da organização da comissão. O doutor Gilberto saiu da comissão, não? Não? Ok. Então, nós precisamos, então, decidir com relação ao primeiro vice-presidente, ao segundo vice-presidente e ao relator da comissão. Presidente, pode repetir, presidente? Não entendi. Desculpa. Temos que agora, no segmento, a primeira providência é instituir a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência e a relatoria dos trabalhos. A relatoria dos trabalhos, com discussão com a presidência, havia a indicação do vereador Dr. Rogério Amorim. Alguém tem alguma objeção? Não. Ok. Vereador Jairinho concorda, presidente. Havia também com a presidência a sugestão de que a segunda vice-presidência seria ocupada pelo vereador Dr. Paulo Pinheiro. Se o vereador aceita, alguém tem alguma objeção? De acordo. De acordo, vereador Jairinho. Doutor Paulo. Obrigado. Aceito. Concordo, senhor presidente. De acordo, Wellington Dias. De acordo, Vitor, também. E com relação à primeira presidência, num primeiro momento, teria sido discutido com a presidência desta casa a participação do vereador Dr. Gilberto, mas que, pelo que eu estou entendendo, não se concretizou. Sendo assim, nós temos a vacância, nesse momento, desse cargo. Alguém se apresenta? Eu me apresento, presidente. Se quiser, eu participo para trabalhar. Quem Felipe é? Michel falando. Vereador Felipe Michel. Algum outro vereador se apresenta? Só repete qual é o cargo que eu não entendi. Vagou? Presidente, qual é o cargo que vagou que eu não entendi? Qual é o cargo que era o doutor Gilberto? O cargo é... Eu não estou ouvindo, tá? Tem microfone aberto aí, eu não estou ouvindo nada. Vou pedir aqui.
Presidente, deixa eu só tentar fazer uma colocação. Em sendo o vereador Gilberto primeiro vice, o vereador Paulo Pinheiro segundo vice, e na vacância dessa vaga, acredito que o vereador Paulo Pinheiro fica na primeira vice-presidente e o vereador Felipe Michel na segunda vice. Eu acho que seria mais adequado assim, em relação aos pleitos, ao primeiro pleito, entendeu? Essa é a minha sugestão. Está aberto às considerações dos vereadores participantes. Concordo com o Jairinho. Da minha parte, eu acho também que faz muito sentido. Eu concordo também. De acordo, de acordo. De acordo. Estou à disposição. Fechadíssimo. Concordo também. Já estava na segunda, ele sobe para a primeira e eu fico na segunda. Todos concordam? De acordo. Todos concordam. Eu achei que ficou muito bom também. Eu respeito aos mais novos. Pô. Os mais. O Felipe não é tão mais jovem assim do que o do Paulo Pinheiro, não. Não tira essa onda de garoto, não. Então, ficamos assim. Está sem peruca hoje. Nós ficamos assim, então. A presidência com a minha pessoa, vereador Dr. João Ricardo. A primeira vice-presidência, Dr. Paulo Pinheiro. Segunda vice-presidência, vereador Felipe Michel. E relatoria com o vereador Dr. Rogério Amorim. Excelente. Passando-se a pauta seguinte, eu tinha colocado ontem no nosso grupo sugestões do início de nossos trabalhos. Visitas, solicitação de documentos, entrevista com atores que Vossas Excelências possam opinar aqui nesse momento. Então, vamos lá. Presidente, o senhor me dá a palavra? Quem é? Vereador? Doutor Marcos Paulo. Doutor Marcos Paulo, em seguida, doutor Paulo Pinheiro. Por favor, doutor Marcos Paulo. Presidente, eu quero só comunicar que eu recebi um chamado e, infelizmente, não poderei participar da reunião. E me despeço aqui dos nobres vereadores e, certamente, na próxima estarei presente. Muito obrigado, meu querido amigo doutor Marcos Paulo. Tudo que for decidido aqui, certamente nós teremos a documentação e que passaremos ao grupo, e se Vossa Excelência assim desejar, passaremos pessoalmente ao amigo. Bom? Tá, okay. Muito obrigado. Agradeço, obrigado. Orador inscrito, doutor Paulo Pinheiro. Doutor Paulo, por favor. O senhor está sem som, doutor Paulo. Desligaram aqui, ela estava. Pronto, já estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Está me ouvindo já? Tá bom. Então, essa comissão tem uma função importante, ela vai durar durante o período do recesso, principalmente. Eu acho que, para a gente discutir esse assunto, né, a pandemia, o assunto básico da nossa comissão é a pandemia, a minha proposta inicial é que nós convidássemos o secretário municipal de saúde para ele fazer uma apresentação para nós qual é a situação do município do Rio de Janeiro. Nós temos informações, temos datas, temos números, mas nada melhor do que o novo secretário, que já tem um know-how muito grande no assunto e já tem feito já algumas atitudes, algumas medidas foram tomadas, e eu acho que seria importante ele nos falar aqui exatamente isso. Como é que está a situação do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é a capital com o maior número de casos. O Rio de Janeiro tem uma alta taxa de contágio. Então, que ele pudesse trazer isso. E, principalmente, os dois pontos que eu queria botar em discussão já para a gente poder ampliar, os dois pontos principais aqui no Rio de Janeiro, no ataque à pandemia. De um lado, as questões relacionadas ao isolamento social. A notícia saiu há poucos instantes no jornal, na televisão, mostrando que o prefeito Eduardo começa a apertar em algumas áreas, já começa a falar em apertar algumas áreas. Então, que o secretário pudesse nos falar qual é a visão do governo em relação a isso. De um lado, como tentar diminuir o número de casos no Rio de Janeiro. Como é que a gente vai conseguir diminuir o número de casos no Rio de Janeiro antes que eles tenham que ser internados? Ou seja, através de todas as medidas, como isolamento social, uso de máscara, a questão do horário de transporte coletivo, a questão do horário do comércio, indústria e outros serviços. Do outro lado, a importância da medidas que já o novo secretário tomou em relação aos leitos da cidade. Nós sabemos que hoje, o dado de hoje, 92%
de ocupação de leitos de CTI na cidade, 90% de enfermaria. Estamos vendo a luta que a prefeitura está fazendo, que já outra prefeitura tentou e também não conseguiu, de abertura de leitos. Né? De abertura de leitos, que é muito importante a gente entender isso. Como é que vai conseguir? O secretário anunciou a abertura de 393 leitos, até agora só conseguiu 130, e assim mesmo com muita dificuldade, pela dificuldade de recursos humanos. Então, eu achava que a primeira medida que a comissão poderia tomar, até para tomar pé dessa situação, em vez de pedir documento, era bom falar se ouviu, o secretário podia vir no horário que fosse da preferência dele, via virtual, não precisa estar na Câmara, apresentasse para nós qual é a situação hoje da pandemia no Rio de Janeiro e as medidas que a Prefeitura pretende tomar em relação ao combate, à luta em relação à pandemia. De um lado, na questão do isolamento social, do controle dessa parte, do outro lado, em relação à oferta de leitos da cidade. Essa é uma proposta que eu faço. E depois, quando for em outro momento, eu queria apresentar um levantamento feito sobre leitos, que a gente fez um levantamento em relação ao Rio de Janeiro, que eu queria apresentar para os senhores para a gente botar em discussão depois disso aí. Tá? Minha proposta é que a primeira medida seja convidar o secretário para ele nos dizer o que está acontecendo na cidade, na visão dele, que tem muito mais informações do que todos nós. Com a palavra, doutor... Terminou, doutor Paulo? Terminei, obrigado. Muito obrigado. A palavra, doutor Rogério Amorim, por favor. Algum outro inscrito? Alguém? Vereadora? A senhora vai fazer uso da palavra? Me inscrevo. Tá. Rogério, a Tainá se inscreveu? Bem, boa tarde a todos, vereador doutor Rogério Amorim. Eu concordo que, primeiro, nós temos que ter uma ideia de qual o plano da nova prefeitura em relação ao combate ao Covid, não só em relação ao número de leitos, como bem disse o ilustríssimo vereador Paulo Pinheiro, mas também no tocante ao programa de vacinação. Como nós vamos seguir o nosso programa de vacinação, tendo em vista que nós temos um grave problema, não só em relação à própria vacina, mas também a infraestrutura para se aplicar essa vacina. Como a cidade do Rio de Janeiro vai estar preparada, não só do ponto de vista logístico, mas também do ponto de vista humano e físico, para que nós possamos entrar nesse programa de vacinação e qual vai ser o plano da atual prefeitura. Se vai seguir o Plano Nacional de Imunização e, consequentemente, nós vamos aguardar esse plano. Mas, ainda assim, nós temos que estar preparados, não só na questão de seringas, agulhas, mas também aonde, como e quando vacinar a população da cidade do Rio de Janeiro. Porque faz parte da retomada econômica, sem dúvida nenhuma, esse processo de vacinação. Então, é um aspecto que nós temos que tratar com bastante atenção. Não só as questões de isolamento, que nós temos que discutir, porque nós temos uma questão econômica por trás disso também, que não pode ser de maneira nenhuma menosprezada. E já faço aqui um gancho também com a comissão de retorno às aulas, né? Porque nós precisamos olhar isso com muito carinho. Foi um ano perdido para as nossas crianças na cidade do Rio de Janeiro. E nós temos que tomar providências urgentes quanto a isso. E os leitos disponíveis, aí eu já entro no conceito aonde nós vamos alocar esses leitos. Nós sabemos que restabelecer os leitos que não estão ocupados pelo município demandam, às vezes, demandam um trabalho longo e de médio prazo. Então, eu vejo com os bons olhos a parceria público-privada para suprir esses leitos. Então, nós precisamos alinhar bem, não só a questão de oferta de leitos, panorama da pandemia e como enfrentá-la, e também o aspecto de vacinação. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Vereadora Tereza Berger. Boa tarde a todos. Eu acho que o vereador Rogério Amorim, ele antecipou um pouco a minha fala. A gente, quando fala depois, sempre acaba se repetindo. Mas eu entendo também, da mesma forma, que o município, eu vou falar no município, nós estamos aqui, somos vereadores, e eu acho que o município tem que ter um papel muito importante e precisa ter esse papel, principalmente se organizando, se estruturando para a questão da vacinação. É evidente que vai se seguir um programa, por tudo que eu tenho visto, um programa nacional de vacinação, mas tem que haver uma infraestrutura adequada,
os locais adequados. Acho até que a gente tem que pensar, tem mutirões, por que não dizer mutirões, sim, em que a gente possa, com a disponibilidade da vacina, que a gente possa vacinar um número maior de pessoas, porque nós todos sabemos que a retomada da economia, o crescimento do nosso país, ele só vai melhorar, e eu acho que aí é que eu chamo a atenção das nossas autoridades, principalmente federais, que é fundamental que essa vacinação ocorra logo. Nós não podemos, o Brasil não pode continuar sendo jogado para trás. Todos são mais de 50 países que já estão aí aplicando a vacina e nós ainda não sabemos data, não sabemos absolutamente nada. Todo dia uma perspectiva, a gente vê um ministro, vem a público, faz as suas declarações, mas, na verdade, de concreto, de definitivo, nós não temos nada. Então, acho que o município precisa ter esse papel grande de estruturar, e o prefeito Eduardo Paes já anunciou, né, que vai participar, o município vai estar estruturado para isso, é fundamental. Também entendo o seguinte, acho que o retorno às aulas, ele tem que ser muito bem avaliado. É verdade que as nossas crianças perderam um ano, mas o que é um ano, se a gente for olhar, a vida é mais importante que tudo. Então, acho que tem que ser reavaliado, já tem uma comissão que vai discutir o assunto, não vou discutir aqui essa questão, mas eu entendo que tudo tem que ser avaliado, acho que a flexibilização tem que ser olhada com muito cuidado. É importante, sim, vereador Rogério Amorim, a retomada da economia, mas é muito mais importante, neste momento, a vacinação. E o que a gente não está vendo é esse programa sair do papel, todo dia é uma promessa e não acontece nada. Então, entendo sim que é fundamental essa estruturação, né, da prefeitura, do poder público e, de preferência, que haja uma união de forças. Eu sou sempre a favor dessa união, que haja uma união de forças entre Estado e município. É inadmissível que nós tenhamos 2.000 leitos desativados, vereador. A nível de governo federal, são mais de 1.500. E mesmo a nível municipal, eu acho que se esses leitos tivessem sido aproveitados, adequados, eu acho que a gente hoje não estaria vivendo aí a situação que nós vivemos, porque a falta de leitos é uma realidade. Eu conheço até na rede pública privada. A gente acompanhou aí o desespero da família do nosso saudoso vereador Fernando William. Eu mesma liguei para o diretor do hospital Samaritano, que é meu amigo, e quase que implorei. O meu colega vereador tem que ser atendido, mas não quero pedir para o meu colega vereador. Eu quero que essa realidade aconteça para todos os cidadãos, seja da rede pública, seja da rede privada. Então, era isso que eu queria dizer, presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Queria agradecer aqui a presença do meu querido amigo, vereador Ulisses Marins, interessado aqui nos trabalhos dessa comissão. Muito obrigado, Ulisses. Muito obrigado por você estar aqui. Vereadora Tainá de Paula. Vereador Paulo Pinheiro quer fazer uma consideraçãozinha? Tainá, permita um minutinho, vereador. Presidente, fazendo um favor. Claro, uma parte. Vereador Paulo Pinheiro. Pois não? Não, então para deixar ela falar, quando terminar todos falarem uma vez, eu falo pela segunda vez, não tem pressa não. Ok. Minha querida vereadora Tainá de Paula, por favor. Claro, boa tarde a todos e todas. É uma honra fazer parte dessa comissão. Eu quero falar muito, enquanto mulher ativista que acompanhou a realidade da pandemia como sociedade civil ainda, e de que forma a gente consegue estabelecer, a partir da Câmara de Vereadores, um diálogo direto com as pessoas, organizações, lideranças que tiveram um papel de protagonismo numa agenda de enfrentamento ao Covid. E aí eu estou falando dos gabinetes de crise, eu estou falando de toda a organização civil que se estimulou e se estabeleceu no Rio de Janeiro, a partir não só da doação de cestas básicas, mas da sanitização dos territórios, de um protocolo de segurança que vai desde o estabelecimento de uma nova lógica sanitária nas favelas, nas periferias, mas também uma nova lógica de demanda e de organização junto à sociedade civil para pressionar municípios, estados, de modo geral. Num outro lugar, eu quero reforçar aqui a necessidade de a gente estabelecer um comitê científico
trazendo Fiocruz, dialogando com as organizações de saúde pública, sindicato dos médicos. É muito importante a gente estabelecer uma reunião específica de escuta, de diálogo com representantes da sociedade civil que estiveram no fronte de debate, de discussão junto à antiga gestão, a Prefeitura do Rio, ainda sobre a gestão do alcaide Marcelo Crivella, mas que tem aí um acúmulo de experiência, de trato, de debate público, um acúmulo no que funcionou e o que deixou de funcionar durante essa gestão, durante essa grande crise sanitária. E quero reforçar aqui as falas dos médicos companheiros de bancada Paulo Pinheiro e Rogério Amorim, e reforçar aqui também a preocupação de Tereza sobre não só o início das aulas, Tereza, mas, de um modo geral, como a gente vai enfrentar a realidade das segunda onda mundo e que não se vê discutida no Brasil. Como é que a gente fala do distanciamento social, como o vereador Rogério muito bem colocou, como é que a gente estabelece uma transparência dos critérios de lockdown, distanciamento, diminuição de circulação na cidade, e como a gente faz com que isso não onere e não custe ainda tantos postos de trabalho, como a gente cria frentes de debate com a futura comissão de debate de orçamento e desenvolvimento econômico, uma discussão muito relacionada com o nosso acúmulo sobre a agenda do Covid no Rio. Espero que a gente tenha uma comissão que consiga fazer esse debate de forma qualificada e consiga orientar e acompanhar as ações do município nesse próximo ciclo. Muito obrigado, Tainá, muito obrigado. Próximo orador é o vereador Pedro Duarte. Boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente, pela palavra. Eu vou, primeiro, concordar com muito do que foi dito aqui. A preocupação é muito grande, sobretudo com o plano de vacinação. Acho que hoje o que mais domina no noticiário é isso. Nós vimos o prefeito indo, inclusive, a São Paulo, em questão da Coronavac, que hoje já saem resultados mais baixos do que o esperado. Então, é muito importante ouvir também quais são os planos B, C, D da prefeitura com relação a outras vacinas. E eu queria aqui dar uma sugestão, foi muito comentado, de parceria público-privada, de atendimento em hospitais privados. Então, se puder, sei que a comissão terá um tempo curto e precisará agir muito rápido, poucos convidados, mas associação de hospitais privados, até para que a gente possa ouvir da posição deles o quanto os hospitais estão se planejando, o quanto estão expandindo seus leitos, o quanto estão sendo procurados pela prefeitura, que é uma coisa, a gente ouviu o secretário dizendo, eu procurei a rede privada para abrir leitos, mas não consegui. Então, que a gente ouça também o outro lado, se for o caso, então essa sugestão. E a outra, sabemos que como capital, a força do governo do estado aqui dentro, com hospitais de campanha, com outros hospitais, é muito grande. Se tiver espaço, às vezes chamar o secretário estadual de saúde ou um sub, porque bem ou mal, a população carioca, no fim, quer ser atendida. E para ela, pouco importa se o seu hospital é municipal, estadual ou federal, e seremos nós os cobrados, ainda com o hospital estadual que não esteja funcionando devidamente. Então, se tiver espaço, ficam essas duas sugestões, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Vereador Ulisses, quer fazer algum comentário? Não? Muito obrigado. Wellington Dias gostaria de fazer uso da palavra. Presidente, eu também gostaria de fazer uma colocação. Vereador Felipe Michel, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores presentes. Primeiro, parabenizar, presidente. Essa comissão, tenho certeza que ela está muito bem presidida. Tenho certeza que nós vamos fazer um excelente trabalho. Conte comigo na segunda vice-presidência, lhe apoiando em todos os movimentos, todas as ações. E eu queria deixar registrado aqui duas questões que eu acho super interessantes, senhor presidente. Primeiro, o deputado federal doutor Luizinho, que é o presidente da Comissão Externa da Câmara, né? E já vem fazendo um trabalho já durante esse ano todo de 2020. Eu acho que ele poderia muito, numa futura reunião, numa futura audiência, trazer alguns dados, o trabalho que está sendo feito. Eu me coloco à disposição para articular isso, senhor presidente. Eu acho que seria muito proveitoso ele trazer alguns dados, o trabalho que foi feito lá, para nós aproveitarmos esses dados. Segundo, a gente fazer também uma visita à Fiocruz. Eu já estive na Fiocruz junto com o deputado federal doutor Luizinho, com toda a comissão, vendo toda a produção, como é que será feita da vacina. Então, isso também é uma questão que a gente pode articular para a gente fazer uma visita à nossa comissão. Então, eu me coloco aqui à disposição
do senhor, presidente, para a gente poder fazer algumas ações que eu tenho certeza que será muito proveitosa para a nossa comissão, para a gente ter elementos, ter informações e ações. Então, é isso que eu queria registrar aqui e concordo com as colocações que foram feitas e eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho à altura que toda a população da cidade espera e conte comigo, presidente, vamos trabalhar. Vereador Felipe Michel, agradeço muito e dizer que, de fato, o deputado doutor Luizinho, uma figura simpaticíssima e que tem tomado à frente realmente com toda a expertise que ele tem como legado, eu queria pedir a Vossa Excelência que contacte com o deputado Luizinho e veja quais são os dias que ele está no Rio de Janeiro, para que a gente possa convidá-lo, então, para estar aqui. Sem dúvida alguma, vai ser extremamente didática a presença dele aqui, né? Eu acho que vai ser muito enriquecedora para a nossa comissão. Agradeço muito. Perfeito, presidente. E posso tentar também trabalhar essa visita para a nossa Fiocruz? Excelente. Vamos lá. Excelente. Ok, presidente. Ok, presidente. À disposição, presidente. À disposição, presidente. Algum outro vereador quer falar pela primeira vez? Deixa eu só... Wellington Dias. Cadê o Wellington? O vereador Wellington tinha pedido. Wellington Dias tinha pedido. Sua palavra, Wellington. Cadê você? Pedi sim. Vereador Wellington Dias. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Vereador João Ricardo, presidente, eu sei que você representa muito bem a nossa comissão como médico da linha de frente, mas eu gostaria também que fosse convidado uma associação de médicos ou um sindicato, alguém que representasse de fora, não de dentro da comissão, mas de fora, alguém que representasse a classe médica que está trabalhando diretamente dentro dos hospitais no combate ao Covid, que a gente pudesse ouvir não só o governo, mas ouvi-los também com relação a como está funcionando os hospitais, ao cuidado que está sendo feito, insumos, materiais, EPIs. Seria muito importante, acho que enriqueceria um pouco o debate, a gente ouvir isso, dos médicos. Fica aqui a sugestão para que pudesse convidá-los para participar também de nossa reunião. Perfeito, vereador. Eu queria fazer algumas considerações. Primeiramente, eu acho que essa comissão realmente foi representada por diversos segmentos da sociedade, não, Rogério? Diversos representantes de diversas áreas. E, pelo que eu entendi aqui, as sugestões foram bastante sólidas, né? Com muito fundamento. E eu acho que a gente consegue estabelecer um diálogo importante com todos esses atores que foram sugeridos aqui. E com a nossa expertise, cada um na sua área, a gente pode fazer um documento que contribui muito com essa pandemia que não dá sinais de derrota, né? Quem tem sido derrotado somos nós, dia a dia. O meu amigo Wellington Dias, ele citou a questão do recursos humanos. Não há mais, doutor Paulo Pinheiro, recursos humanos, não há mais. Eu fiz uma reflexão aqui, alguns segundos antes, que eu mesmo já estou cansado. Eu mesmo não aguento mais a tensão que é o tratamento desse doente da Covid, que é um paciente difícil, um doente de 3, 4 semanas de internação, com todos os recursos que a medicina mais moderna tem. Esses doentes usam todos esses recursos. Já aqueles que acompanharam o nosso amigo saudoso Fernando Williams, sabe o dia que ele foi traqueostomizado, o dia que ele entrou em diálise, toda essa agonia que a gente vê diariamente. Então, os recursos humanos é uma coisa que tem que ser pensada agora, porque em pouco tempo, vereadora, não vai ter mais quem queira trabalhar, porque as pessoas estão já exaustas. E digo isso por mim mesmo. Eu, no plantão passado de sábado, Rogério, eu quis ir embora. Eu não quis ir. Eu não quero ir mais no próximo sábado, mas vou, porque se eu não for, outros vêm comigo. E aí, como é que fica essa situação? Também, vereadora
Tainá de Paula. Eu me envergonho e me decepciono um pouco da situação vacinal que vivemos no nosso país. Isso não é possível. Eu acho que nós tínhamos que estar na vanguarda, no comando mundial, porque nós temos essa expertise, nós podemos fazer. E eu me envergonho, e não vai ser aqui nesse fórum público que eu vou dizer as razões pelas quais eu entendo que o nosso país não é o líder em número de vacinações no caso de Covid. Seríamos. Você vê, os Estados Unidos prometeram 20 milhões de vacinados até o dia 1º de janeiro. Não conseguiram. Vacinaram até ontem 9 milhões de pessoas. E aí, aqui foi dito da questão da vacinação. Eu acho ótimo. O Rio de Janeiro, o secretário Daniel Sorans, ele diz que teríamos 450 postos de vacinação. Eu acredito nisso, Rogério, porque nós temos clínicas da família, cada clínica da família com várias equipes de saúde da família completas, e essas equipes, o que mais sabem fazer é a vacinação. Então, eu acho que nós não teríamos, Vitor Hugo, problema nenhum de vacinar a nossa população em tempo recorde. E aí vou querer o apoio dessa comissão para que nós sejamos, doutor Paulo, não tão politicamente correto como todo mundo está sendo aqui. Porque nós falamos, vereador, em grupos de risco, em prioridades, de uma maneira muito restrita. Nós temos condições de flexibilizar isso, com muita tranquilidade. Se num determinado momento algumas equipes se deslocam, equipes móveis, se deslocam até as instituições de abrigo de idosos, outras estão lá na clínica da família vacinando os idosos, as linhas de frente. Então, eu imagino que nós não precisamos ser tão rígidos com relação ao grupo prioritário. Nós podemos baixar isso. Podemos começar, então, botar na fila pacientes com 60 anos de idade. Temos essa condição, eu acredito que nós temos, vereadora, sem correr o risco de deixar de fora. Ah, mas você não tem medo de não ter vacina para todo mundo? Não tenho esse medo, Rogério, porque nós vamos com o Felipe Michel na Fiocruz e nós vamos entender a produção deles e nós vamos ver que a produção deles, como foi dito na imprensa, é 1 milhão de doses ao dia. Então, hoje, se a gente vacina 1 milhão, amanhã tem mais 1 milhão. E nós seremos, sim, na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro município a vacinar a sua população como um todo. Eu tenho essa certeza. O que temos visto de exemplo? Amarras, vereadora. Saiu um meme da internet aí, do WhatsApp, aqueles 2 sujeitos dos Estados Unidos que estavam passando na rua, a enfermeira saiu e... Vocês não querem vacinar? Não, tem vacina sobrando aqui. Por quê? Porque as marcações lá foram feitas por um aplicativo. E a pessoa marcou no aplicativo e não apareceu. A adesão, o índice de falta deles lá é mais de 30%. E nós não podemos criar essas amarras. Não podemos criar amarras de aplicativo, de entrar no site, marcar, de fazer isso, fazer aquilo. Eu quero chamar a atenção dos membros dessa comissão para amarras que poderiam... Ah, não, só vai entrar na fila pessoas de mais de 75 anos de idade. Quanto tempo vamos perder com isso? Se nós temos a condição de flexibilizar um pouquinho mais. Essa é a minha humilde opinião e deixo aqui aos amigos a reflexão. Tudo foi anotado, eu acho que foram sugestões muito interessantes e todas elas serão ouvidas. Vamos passar para o segundo round de falas. Doutor Paulo Pinheiro, inscrito no primeiro momento. Doutor Paulo. Obrigado, ouvi todos com atenção, os colegas aqui que estão entrando agora, os colegas já eram mais antigos, a vereadora Tereza Berger, velha de guerra aí nessa luta. A minha preocupação, presidente João Ricardo, a ideia é a gente trabalhar tudo isso que se falou e fazer um documento, né? Tudo bem. Mas a velocidade do que está acontecendo não permite a gente pensar ainda nesse documento. Nós temos que tentar agir agora, de alguma maneira, como todos aqui disseram, em alguns pontos, para atuar. Então,
quando eu me referi inicialmente à questão dos leitos e do isolamento social, eu queria deixar, e tem colegas médicos aqui que sabem disso, colegas que não são médicos que já ouviram também falar sobre isso, que a gente não deixe transparecer para a sociedade uma fantasia em relação à vacinação. Não será possível, porque a minha preocupação com isolamento e com vagas em hospitais. Não será possível o sujeito tomar uma vacina agora à tarde, por exemplo, o doutor João Ricardo está ali sentado, eu estou vendo aqui pela minha tela, com a sua máscara. Ele toma a vacina agora, ele fala, agora estou vacinado, vou tirar a vacina e vou tomar um chopinho ali, eu vou para uma festa hoje à noite. Isto, a população está achando que chegou a vacina, vai acontecer. Não é verdade. Nós sabemos que vai levar um tempo para vacinar. Nós sabemos que vai levar um tempo, que alguns técnicos têm dito, 60, 90 dias, para que estejamos próximos dos cuidados necessários que a vacina deu para cada pessoa. Então, é importante entender e esclarecer, por isso aí a importância da vinda do secretário, a vinda do doutor Luizinho, tudo bem, mas eu acho que o secretário deve ser o primeiro, para a gente perguntar para ele, não é cobrança, não temos nada que cobrar nada, a não ser perguntar. Esses fatos da vacinação. A vacinação, e aí eu quero ter todo o cuidado para que a gente não entre aqui no jogo político que nós estamos aí. Nós estamos num país que eu darei um retrato do que significa para a população a vacinação hoje. Num país onde o presidente da República diz que não vai vacinar e o vice-presidente vai vacinar. Ou seja, nós temos, na cúpula do governo está empatado, 50% vai vacinar, 50% não vai. Isto cria um grande problema para a população, de confiabilidade na vacina. Ou seja, nós não temos que deixar esse problema de lado. A questão da vacina do Dória, da vacina da Fiocruz, temos que deixar isso de lado. Nós precisamos, sim, que o governo municipal, nós estamos trabalhando aqui com o governo municipal, né? A nossa história é o que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Só que na cidade do Rio de Janeiro não atua só o poder municipal. Na cidade do Rio de Janeiro, no Sistema Único de Saúde, ele é tripartite. Funciona também o governo estadual e o governo federal. Então, eu queria pedir o seguinte, que a gente pudesse sair daqui, eu já decidido, se for o voto da maioria, o chamamento do secretário de saúde mais próximo que a gente puder para discutir exatamente essas coisas. Vacina. Quais são as dúvidas que eu tenho, que acho que todos aí devem ter, em relação à vacina? O ministro Pazuello diz, está fazendo quase que como uma retórica todos os dias, que a vacina será no dia D, na hora H. Nós precisamos saber o que é dia D. O dia D, já que a gente não pode saber o dia D, será que a gente pode saber qual é o dia C, um dia antes, ou o dia E, um dia depois? Nós precisamos saber da Prefeitura do Rio como é que ela pensa em fazer isso. Eu estou pensando no seguinte, no dia, o governo de São Paulo, que tem a Coronavac, marcou para dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário de São Paulo, a vacinação. O presidente, o ministro da Saúde, diz que não tem data, que não consegue data ainda. Hoje mesmo ele desmentiu qualquer data falada do dia 20, etc. Que ele só irá autorizar a entrega da vacina nos estados levar 4 dias após a Anvisa liberar a vacina coronavírus ou a vacina da Fiocruz. O que a gente precisa saber é como é que o município está preparado para isso. Se no dia 25, é uma hipótese que não adianta fugir dela, porque a minha preocupação é que a discussão política começou a gerar um problema aí. O prefeito da cidade, em um determinado momento, fala em a utilização do Plano Nacional de Imunizações. Do outro lado, o governador de São Paulo chamou e ele vacinou um termo, que ele não tinha assinado, mas depois foi obrigado a vacinar, porque o Dória cobrou, que assinou um termo para comprar a vacina Coronavac. Parece que o Ministério da Saúde vai pegar todas as vacinas e ele que vai distribuir. Vamos partir do pressuposto que a gente tem que se perguntar qual é o pensamento, preciso. Nós temos um ministro da Saúde que é o rei da logística, e é exatamente o que mais falta no Ministério da Saúde, é logística. Pelo menos para que nós que estamos fora não sabemos qual é a logística que ele tem em relação a isso. Mas a Prefeitura tem uma logística. A Prefeitura, se começarmos no dia 25 a vacina em São Paulo e o Plano Nacional de Imunizações não tiver ainda vacina para todo mundo, como é que nós vamos exportar? Nós não vamos buscar a vacina de São Paulo, vamos esperar o Plano Nacional? É uma das alternativas que a gente precisa saber para ter alguma segurança em relação a isso. Então, é muito importante
que a visita, o convite para a visita, para a apresentação do secretário, seja para pontos claros aqui, a gente não vamos discutir como é que está o governo, o que ele recebeu, o que não está funcionando, essa questão política de um governo contra o outro, nesse momento não cabe. O que cabe é o momento atual. Como está preparada a vacinação? As seringas que o Estado comprou em dos municípios estão em número suficiente? Essas seringas e agulhas, e já parte uma informação de que parte dessas seringas que vão ser usadas seriam seringas que foram compradas para vacinação normal. Nós vamos criar problema para vacinação normal usando essas seringas que estavam compradas para vacinação normal, usando-as na vacinação contra o coronavírus? Então, são perguntas que se fazem necessárias e só podem ser respondidas pelo responsável pelo órgão aqui no município, que é o secretário municipal de saúde. As clínicas da família, ele falou no levantamento rápido que quase 45 câmaras de refrigeração de vacina estavam enguiçadas com problemas, precisando de reforma na rede municipal, e quase 2.500 aparelhos de ar-condicionado parados nas unidades de clínica da família, onde a vacinação vai ser feita. Precisamos que ele dê uma noção de como é que ele vai vencer isso. Então, são pontos práticos para a gente poder, senão nós vamos ficar, se a gente começar a pensar na discussão vasta, eu acho importante a visita à Fiocruz, mas antes de qualquer visita, precisamos saber o que vai acontecer, o que está programado para acontecer com a vacina, com os leitos e com o isolamento da cidade. Eu tenho muita preocupação nisso. Por quê? E aí eu queria me estender mais 2 minutinhos sobre isso aqui. Nós fizemos um levantamento, nós temos a prefeitura que entrou agora, disponibilizou num ato importantíssimo uma ferramenta importante que é o site do Censo Hospitalar, que nos dá aquilo que a gente nunca teve, pelo menos na Câmara nós nunca conseguimos ter acesso a essas informações que agora estão liberadas para todos nós. O que acontece? Nós estamos vendo hoje que a cidade do Rio de Janeiro está chegando no limite, não estamos ainda igual a Manaus, mas estamos seguindo muito próximo para chegar a isso, de saturação completa dos leitos. A prefeitura que entrou fechou o hospital de campanha, lá do Rio Centro. Era um hospital programado para ter 500 leitos, nunca teve. O máximo que teve ali internado foram 200 e poucos pacientes. É uma decisão que, no momento, não é importante para nós discutir se foi um erro do prefeito anterior. Não é isso que cabe. O prefeito anterior, se a gente buscar erro, não vai ter problema para buscar erro do prefeito anterior. Mas não é esse o problema no momento. Ele fechou, o atual governo fechou, o secretário Daniel fechou o hospital desde o dia 25, vocês terem uma noção. Dia 25, ele já deu uma ordem ao governo anterior que não internasse mais ninguém. Parou de internar no dia 25 de dezembro, não foi internando, as pessoas foram tendo alta ou morrendo, e o hospital fechou. E os recursos humanos lá importantes e os equipamentos foram redistribuídos, principalmente para o Hospital de Acari, Ronaldo Gasoli, para outras unidades da cidade. Hoje, o grande problema, como nós já falamos, foi o Rogério que falou há pouco, o grande problema que nós temos para abrir leitos na cidade, e aí essa discussão sobre a parceria público-privada é importante. No início, Rogério, quando nós estávamos anteriormente, eu propus que não consegui ter sucesso na Câmara, na legislatura anterior, uma discussão sobre uma fila única, como comprar leite, como o serviço público e privado trabalharem em conjunto. Não é uma questão ideológica no momento, é uma questão prática. Como? O que nós estamos vendo aqui é outra coisa que você tem que esclarecer. Por que está com tanta dificuldade de comprar esses 150 leitos privados? É o preço? A prefeitura não quer pagar o que... Ou ela acha que as unidades privadas vão oferecer gratuitamente, elas não têm orçamento do SUS. Como é que nós vamos discutir essa questão de abertura de leitos privados? Como é que vai ser esse convênio? Quanto nós vamos pagar por isso? Porque ele diz que o Hospital de Acari só é muito caro. Nós vamos pagar mais caro ou não? Não é possível a negociação, e aí acho importante a proposta de trazer alguém da iniciativa privada, das associações de hospitais privados, para discutir isso aí com a gente abertamente. Qual é o impasse? Qual é o problema? Não parece ser falta de recursos humanos. Parece ser a logística de quanto vamos pagar e quanto precisa para isso. Ninguém está falando em lucro aqui, nós estamos falando em pagar para funcionar. Ninguém vai querer... As entidades não são filantrópicas. Então, é importante a vinda do secretário para discutir esta questão das vacinas, a abertura de leitos, e aí é uma cobrança minha. Eu queria até contar com o apoio dos nossos colegas para isso. Nós precisamos cobrar da prefeitura e do prefeito Eduardo Paes uma dura cobrança do Ministério da Saúde. Sem medo de chatear Bolsonaro, não é isso. Veja só, não é possível. Isso é um crime que está sendo cometido no Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio, com todos os problemas da gestão anterior, conseguiu abrir. Hoje, eu fiz um levantamento pelo censo, não todos os hospitais, tem muito hospital, que os 9 maiores hospitais da cidade, do município, e os 9 maiores hospitais federais que internam pacientes por Covid. E a gente viu o seguinte, que enquanto a prefeitura só tem 4%,
dos leitos hoje ocupados na cidade, a prefeitura, nesses 9 hospitais, tem 2.179 leitos em atividade. 2.179 leitos em atividade nos 9 hospitais. Todo mundo sabe quais são. Miguel Couto, Salgado Filho, Lourenço Jorge, Miguel Couto, Souza Guiar, Salgado Filho, Lourenço Jorge, Acari, Ronaldo Gazola, Rocha Faria, Albert Schweitzer, Evandro Freire. Acho que você ficou faltando um. São 10 hospitais, são 9. São 9 hospitais municipais e 9 hospitais federais. Nesses 9 municipais, tem hoje, em atividade, ocupados, teriam 2.179 leitos. Por problemas de falta de recursos humanos, falta de material e problemas logísticos estruturais, a prefeitura, nesses 9 hospitais, tem 109 camas, leitos impedidos. Ou seja, 4% do que poderia estar funcionando totalmente não está funcionando por falta disso, nesses hospitais da cidade. São Souza Guiar, Miguel Couto, Salgado Filho. Nos hospitais que estão na Zona Oeste, quase todos não têm nenhum leito impedido. Os leitos impedidos são mais nos hospitais de limitação direta. Nisso aqui, ou seja, num esforço que é muito grande, a gente sabe a dificuldade que tem sido contratar médico intensivista. É muito difícil, como você já falou. Então, nós temos só 4%. A mesma rede, a mesma cidade, que é a SUS, não é a favor, não é acordo político, é obrigação. O Sistema Único de Saúde é tripartite. A cidade tem leitos estaduais, muito poucos, municipais e federais. Peguei os 9, para ficar igualzinho a esses, 9 principais hospitais federais lá no censo hospitalar. Então, enquanto a prefeitura tinha... Pois não. Só para uma questão de tempo, se o senhor puder... Vou acabar. Sumarizar. Desculpa. Vou sumarizar, faltam 3 números. Prefeitura, 2.169 leitos ocupados, 9 hospitais federais, 1.048 leitos ocupados. Ou seja, a rede federal, que possui, nesses 9 hospitais, 2.277 leitos, só consegue botar para funcionar desses 46%. E ainda assim, nesses leitos que estão atuando, 911 estão impedidos por falta de material, pessoal e recursos. Não é possível que a prefeitura, com todo o sacrifício que tenha 4% deles impedidos, tendo que reabrir de qualquer maneira, e o governo federal não tenha metade da sua capacidade instalada oferecida nisso aí. Hospitais que eu estou falando gerais, não estou falando de institutos. O servidores, o Bolsesso, Andaraí, etc. Então, a proposta é que nós temos que cobrar do secretário, cobrar do prefeito, que ele cobre do Ministério da Saúde. Cobre, o ministro Pazuello não tem dia D, dia hora H. Vamos ver qual é o dia H e a hora J para a abertura dos leitos na cidade, que precisa de dinheiro que a prefeitura não tem para abrir esses leitos. Então, eu queria só propor que a gente pudesse colocar, acertando, quando a gente pode convidar o secretário, que acho que deveria ser a primeira pessoa a vir falar aqui, na minha opinião, para falar exatamente dessas coisas e sobre uma proposta que foi feita, sobre convidar associações de profissionais de médicos. Eu acho que nós não podemos esquecer que não é o médico só que trabalha nisso. É a associação de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, são importantes, fisioterapeutas. Então, quando a gente fala hoje no atendimento dos tais heróis da medicina, não são só os médicos. Somos nós médicos, mas são os enfermeiros. Chamaremos, se for o caso, chamar profissionais, órgãos de representatividade de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem. A proposta é que a gente tenha isso o mais rápido possível, que a gente saia de hoje aqui com se aprovamos isso, trazer o secretário de saúde e depois essas outras pessoas que foram colocadas. Perfeito. O convite ao secretário vai sair hoje mesmo, já pedi a diretoria da mesa, pessoalmente vou levar na Secretaria de Saúde hoje, caminho da minha casa. Doutor Rogério Amorim, muito obrigado, doutor Paulo. Obrigado pela palavra, presidente. Eu concordo plenamente com o que o senhor disse, que essa comissão tem que ser o mais prático possível e o mais resolutivo possível. Eu concordo com o doutor Paulo Pinheiro que a normalidade não vai ser retomada com a vacina, mas nós também não podemos fechar os olhos para a realidade da população do Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro, por mais que o lockdown muitas vezes seja necessário, ele não é mais aguentado, a sociedade não aguenta mais. A gente não tem como convencer uma dona de casa numa comunidade do Rio de Janeiro que ela não pode sair para ganhar o seu pão nosso de cada dia para alimentar a sua família. Então, nós temos que ter uma solução muito prática para equacionar, sim, uma questão da vacinação com uma questão da realidade que nós vivemos. É óbvio, e eu entendo, o nobre vereador,
que nada justifica praias lotadas, festas ou bailes, festas, seja ele numa cobertura na Vieira Soto ou num baile funk dentro de uma comunidade, numa situação que nós estamos vivendo hoje de pandemia, de crise, mas nós temos que enxergar e tentar trabalhar com ações voltadas para a realidade da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro não aguenta mais ter a sua força produtiva interrompida e paralisada dentro das suas casas. Então, nós precisamos, sim, tomar pé dessa situação e encarar essa realidade de frente. Nós temos que pensar menos em 2022 e mais em 2021, para o senhor presidente. Eu acho que eu acho que o Covid veio para nos mostrar isso. Nós precisamos encarar um problema sério que nós estamos vivendo com seriedade. Concordo plenamente com o senhor, vereador. Outra coisa uma que... parte. Claro, Depois não. uma parte. Eu concordo, claro. A gente tem que preocupar com a economia. Existem coisas, como você está falando, que podem ser feitas. Nós podemos propor. Quando você fala o que a população vai fazer, eu sei que a população do Rio, o cara tem que trabalhar. O cara que trabalha no supermercado, vai ter que trabalhar. Não tem jeito. Agora, o que nós podemos fazer, e o outro governo fingiu que fez, aí é uma crítica dura ao governo anterior, foram enormes entrevistas, planos maravilhosos, apresentações lindas. O que nós temos hoje? É preciso imediatamente que o prefeito da cidade tome pé e mude o horário do comércio, indústria e serviços na cidade. Por quê? Porque o cara de maior contaminação são os ônibus BRT, são os ônibus em geral, o metrô e os trens. E isso só vai mudar. Como é que você vai querer que um motorista de BRT diga que não pode entrar mais ninguém às 7 horas da manhã no ônibus dele? Não é? Ficou tudo bonito, com coisas colocadas no chão para ficar 1 metro. Nunca, em momento algum, nunca as coisas, ninguém ficou 1 metro. Então, isso é uma medida que pode ser tomada pelo prefeito atual. Refazer o horário do comércio, indústria e serviços, para não sair todo mundo, entrar e não sair todo mundo no mesmo horário. Não permitir que o que foi feito, o escândalo no Rio de Janeiro, que os ônibus disseram que não iam ganhar dinheiro, que ninguém ia andar de ônibus, reduziram a frota. Com frota reduzida, como é que você vai fazer espaçamento? É preciso colocar mais ônibus na cidade. É preciso que o metrô reveja isso. E aí que vai ser preciso de ajudar de alguma maneira, muito bem, mas o que não pode, o transporte é um ponto básico, é um ponto importantíssimo. E as fiscalizações. Não é possível que a gente saiba que estão acontecendo festas e que não haja nem Estado, nem município possam reprimir. Tem que fazer alguma... Não pode deixar o sujeito estar numa festa como essa. Uma questão é igual a questão da vacina. A vacina não é só para mim. A vacina é para mim, mas é coletiva. Então, eu acho que medidas podem ser tomadas. Quando eu falo em alterar, eu não estou falando nem em lockdown. Eu estou falando em alteração de medidas do governo de fiscalização eficiente. Eu acho que a história de reabrir à beira das praias, as vias no próximo ano, é um erro que já está cometendo esse governo. Pedir desculpa mais uma vez ao senhor. Terminou? Não, pode seguir, desculpa. Concluiu? Obrigado. Rogério, para concluir. Obrigado. Para concluir, já que o senhor falou da gestão passada, e eu também, a quem eu faço uma dura crítica, e quando nós, às vezes, falamos certas coisas, como, por exemplo, eu entendi o que o senhor quis dizer, mas, às vezes, para a população chega truncado o discurso. Quando se fecha os hospitais de campanha, por exemplo, como no Rio Centro, na verdade, foram hospitais que nunca funcionaram. Na verdade, eles funcionaram às custas de recurso dos nossos hospitais próprios. Propofol, desvio de medicamento do hospital, por exemplo, Ronaldo Gazola, para dentro dessas unidades. Então, não adianta a gente, cobertor curto, tentar descobrir um ponto e cobrindo o outro. E quanto à parceria público-privada, que eu vejo como fundamental, porque o doutor João toca num ponto fundamental. O profissional de saúde não aguenta mais, seja ele de qualquer área, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, toda a equipe não aguenta mais. E nós precisamos, sim. Um dos problemas, talvez, que a gente tenha que discutir com o secretário é o valor que está sendo pactuado com esses hospitais privados e o grau de exigência. Na verdade, são exigidas algumas certidões e tal, que dificilmente no Rio de Janeiro os hospitais vão ter todas elas. Então, é fundamental, e eu concordo, reitero aqui as palavras do meu colega, o vereador Pedro, de nós chamarmos um representante da Associação de Hospitais do Rio de Janeiro, a ERJ, para que ele possa trazer a realidade de uma parceria factível. E o último, para concluir, senhor presidente, é aquele discurso que eu fiz no início. Nós precisamos, nesse momento, de soluções e atitudes para que a população se sinta segura. Porque, na verdade, a população não se sente segura é porque ela se vê no meio de uma guerra política,
de que isso funciona, aquilo não funciona, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou se banaliza a pandemia, ou, às vezes, se faz um escarcéu. Não estou, em momento nenhum, negando a gravidade da crise, não. Mas também se coloca como se fosse a última coisa do mundo, como se o mundo fosse acabar amanhã. Então, nós aqui temos que dar o primeiro passo para o município do Rio de Janeiro para tomar atitudes que sejam factíveis à nossa população da cidade do Rio de Janeiro, cobranças que, de fato, vão mudar a realidade da pandemia na cidade. Vacinação, leito, combate e, fundamental, realmente, o chamamento do secretário de Saúde. Obrigado, senhor presidente. Algum outro vereador para a segunda fala? Eu queria só fazer um adendo aqui, discordando de maneira saudável ao meu querido amigo e colega doutor Rogério Amorim. Essa pandemia, na realidade, todos os dias a gente aprende com ela, né? Então, é muito difícil você dizer o que é certo e o que é errado. Então, essa palavra especialista em Covid, isso sempre me chamou muita atenção. Isso, para mim, foi sempre um tapa na orelha, né? Porque é uma coisa, eu costumo brincar que é o Ronaldinho, né? O vírus é o Ronaldinho, ele olha para um lado e toca a bola para o outro. Então, o hospital de campanha, naquela época, era o que se tinha na mão. E o hospital de campanha do município foi o único que, se vocês puderem ver, funcionou. Existia uma proposta de 500 leitos que a pandemia nunca jogou para lá, mas que houve, sim, como o doutor Paulo falou, acho que o Rogério também falou, 200 leitos que funcionaram, né? O tratamento da Covid hoje, salvo alguma de último segundo, é apoio, tratamento de apoio. Não existe outro tratamento. Então, o hospital de campanha, naquele momento, investiguem-se supostos desvios, funcionou naquilo que se tinha na mão. E sou testemunha viva disso. Não posso negar. Houve uma época também, doutor Paulo, que noradrenalina faltava no Samaritano, porque era o mundo inteiro que queria comprar. Então, às vezes, é injusto você dizer que falta insumos. Faltou insumos no Copa-Star. Faltou insumos em todos os hospitais. Porque o mundo inteiro hoje quer agulha e seringa. Se o nosso governo, por qualquer razão que eu particularmente não vejo justificativa, não se adiantou nisso, agora a gente está no final da fila. Não tem jeito, né? Foi-se falado aqui também dos hospitais federais. É muito difícil a gente trazer o Hospital Federal para essa mesa de negociação. Eu sou médico no Rio de Janeiro, Gustavo, apesar de não aparentar fisicamente, apesar de certamente você vai duvidar desse dado que vou lhe dar aqui agora, eu sou médico aqui há 25 anos. E eu nunca vi os hospitais federais darem um passo à frente e disserem assim, é comigo isso aqui. Nunca vi. Então, realmente, essa é uma discussão muito difícil, né? São essas considerações que eu deixo aqui. Se não houver nenhum outro vereador que queira alguma outra sugestão, mas eu tenho algumas sugestões aqui, antes do doutor Paulo Pinheiro falar. Doutor Paulo, fale que eu encerro, então. Nós já estamos... Eu falo muito, né? Uma hora e alguma coisa de reunião. Desculpa. Vamos nos até... Estamos encerrando já. Tudo bem, vamos encerrar. Você é meus colegas aí que estão conversando agora. Eu falo muito mesmo, eu tenho que me segurar, senão eu fico falando sem parar. Porque até eu estou acostumado, eu ganho para isso, né? A gente ganha para falar, para legislar. Acho que isso aí que o doutor João Ricardo falou agora é uma discussão que não tem na Câmara esse ano inteiro, né? Porque vocês sabem o que é. Mudou o governo contra o outro. A questão, a maneira como isso é enfocado, eu tenho que ter o maior cuidado, porque nós, vereadores, estávamos na legislatura passada, vivenciando isso muito bem. Sabemos muito bem de tudo que está acontecendo. Não vai ser agora quem chegou agora, chegou agora o novo governo, o secretário que é novo agora, mas que é antigo. A crítica, ele tem todo o direito de fazer a crítica ao hospital de campanha. Todo o direito de fazer a crítica. Mas tem que entender que ele estava na crítica agora, depois que o momento passou. É claro que poderia, o governo, ao invés de optar pelo hospital de campanha, ele tivesse optado por
trabalhar nos hospitais da prefeitura, isso seria feito uma coisa. Vejam só, os leitos que o novo governo acabou de abrir no Souza Aguiar eram leitos que estavam fechados por falta de pessoal. Era a unidade coronariana de Souza Aguiar fechada há mais de 10 meses. Eu fiz uma denúncia sobre isso, fechada porque não tinha gente para trabalhar. E agora ele pegou o pessoal que sobrou lá de Acari e pessoal de campanha e botou ali, abriu esses leitos. Para abrir os leitos que faltam, 23 no Salgado Filho, sei que lá, ontem eu falei com o diretor do Salgado Filho, novo diretor, está abrindo um andar, está fechando a neurocirurgia e vai abrir o último andar, onde era a neuro vai ficar dividida com outro serviço, e lá ele vai abrir 17, 20 leitos para Covid, com CTI. Ou seja, essa crítica que tem feito, que é uma crítica política, como chegar agora lá e entrar e dizer que tinha muito equipamento encaixotado, tudo bem, mas do outro governo, quando saiu, deixou um monte de coisa encaixotada também. Eu fui aqui, quem mais bateu no Crivella na saúde desse governo fui eu. Eu não vou defender o governo Crivella aqui, mas também não vou querer esse tipo de apropriação indébita do atual governo, né? Não adianta bater em coisas que ele também fez tanta coisa errada. A gente vai dizer que a obra que gastou muito dinheiro, né, na obra que foi feita dentro do hospital de campanha. Se eu perguntar se não gastou muito dinheiro na ciclovia que caiu, não é uma pergunta covarde quando você muda de um governo para outro. Então, eu acho que isso aí tem que ser muito bem discutido. As medidas são corretas, eu acho que abrir leitos na área municipal é muito importante, mas vamos ter o cuidado nas críticas. Tem muita coisa errada que esse governo fez, muita opção errada que o governo que saiu fez na saúde. Ele destruiu a saúde pública de Janeiro, ele destruiu a atenção primária, coisas que ele fez causaram um grande problema no atendimento à Covid na atenção primária. Bom, ficamos aí, vamos ver quais são as medidas aí, presidente, que o senhor vai tomar, chamar o secretário, muito bem, e acho que todos nós podemos nos preparar com essas perguntas, principalmente para que ele possa, nós não vamos querer que o secretário venha com dia D e hora H, isso não interessa para nós. Vamos ver o que ele consegue dar para a gente, e o que está preparado. É verdade que essas seringas que vão ser usadas eram da vacinação normal? Essa é uma pergunta importante, que eu estou na dúvida, receber essa informação. Será que isso é verdade? Há outra compra de seringas? Como é que vai ser o trabalho? Quem vai vacinar na clínica da família? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, vai botar administrativo também para vacinar, vai treinar? Então, são perguntas importantes. E qual é a vacina que nós vamos ter no dia 25? Acabei de falar, você nem pediu para eu parar, eu parei sozinho, viu, João Ricardo? Obrigado. Faltou muito pouco, vereador. De qualquer maneira, eu concordo muito com o que Vossa Excelência falou aí agora, tá? Eu parabenizo Vossa Excelência pelo grau de justiça que praticou nessas últimas palavras aí. É exatamente por aí, sim. Senhores, agradeço muito realmente todas essas sugestões. Eu acho que, de fato, a gente pode fazer um trabalho muito útil à sociedade da cidade do Rio de Janeiro. A primeira medida está sendo tomada nesse momento, eu concordo com isso. O primeiro convidado deve ser o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans. Eu queria dizer que o convite vai ser aberto, porque nós vamos ficar à mercê do melhor horário dele. Então, assim que ele der o horário, então eu estou aqui assinando o convite ao secretário Daniel Sorans, que eu mesmo vou levar lá na prefeitura agora, nesse momento. E, como eu disse, então, um convite aberto para que nós, então, sigamos o melhor horário do secretário e nós, então, nos adaptemos a tal. Também, concomitantemente, eu sugiro que nós, então, convidássemos o Sindicato dos Médicos, o representante do Sindicato da Enfermagem, dos técnicos de enfermagem e dos fisioterapeutas, da fisioterapia, que, de fato, corroborando o que o doutor Paulo Pinheiro falou, os fisioterapeutas, outros profissionais de saúde são vitais, né? Eu aprendi muito com eles, Rogério. Realmente, essa questão da ventilação mecânica, que é o que há de mais importante no tratamento da Covid, os fisioterapeutas dão um show, né? E vamos ouvi-los, então, para saber como é que eles estão sentindo. Achei muito interessante, muito importante conversar com os representantes dos hospitais privados, para que já a gente saiba realmente o que aconteceu, né? Porque exatamente o que a gente tem visto aqui na questão das vacinas, o governo diz que a Pfizer quer tudo, e a Pfizer diz que o governo quer tudo. Então, eu achei muito interessante ouvir os dois lados. Da mesma maneira... Só te interromper, mas a última vez de interromper você,
na defesa que eu estou falando dessa coisa do que passou e do que chegou agora. A gente tem que ouvir os hospitais privados para entender o que está acontecendo com relação a isso. Porque o governo atual, essa crítica que ele tem feito inicialmente ao que o outro governo fez, disse que o leito-dia de CTI lá no Hospital de Campanha era muito caro. Então, ele já fica meio enrolado na maneira como é que ele vai comprar o leito. Ele vai comprar um leito mais caro do que ele tinha? Exatamente. É preciso que a gente coloque essas coisas. Não, exatamente. Vamos ouvi-los para que eles digam que, não foi bem assim, foi assado, né? Então, achei muito interessante. Da mesma maneira, eu acho muito enriquecedor também, e tudo isso acontece concomitantemente, doutor Paulo. A gente convida, sim, o deputado federal, doutor Luizinho, que preside uma comissão da Câmara dos Deputados muito importante, que tomou frente a diversas ações, inclusive essas aí de vacinação, de comportamento com relação ao isolamento social e tudo isso. A Tainá também sugeriu a criação de um comitê científico com um diálogo com representando a sociedade civil. Eu acho que ela sugere no nosso grupo, então, quais segmentos da sociedade. Parte, presidente. Chamando o nobre secretário de Saúde, a prefeitura tem um comitê científico. Então, vamos ouvi-lo primeiro para saber se já contempla o comitê científico que envolve professores das universidades federais, institutos de pesquisa, Fiocruz e etc. Ok. E aí vamos aguardar, então, a Tainá, que sugira quais os representantes da sociedade civil que ela gostaria de trazer. Eu acho que seria bastante interessante. Da minha parte... Oi? Perfeito, presidente. Obrigado, Tainá. Não apareceu o seu rosto aqui na câmera. Obrigado, querida. Dessa parte, então, se não houver nenhuma discordância ou qualquer outro comentário, eu particularmente dou por encerrada a reunião. Vereador Vitor Hugo. Só um comentário. Eu acredito que as associações de profissionais que estão na linha de frente do Covid, eles precisam ser convidados antes do secretário. Na verdade, o convite pode ser até de imediato, mas já que o convite do secretário está em aberto, a data, a gente não aguardar a presença do secretário e já poder convidar as associações dos profissionais para que a gente possa surgir até algumas outras perguntas para o secretário e a gente já tenha isso em mão, porque senão poderemos correr o risco de ter essas perguntas, essas dúvidas, posteriormente à vinda do secretário. Então, acho que é interessante a gente escutar os médicos profissionais primeiro e já chamar de imediato, né, para a gente não perder tempo, e, em seguida, o Sorange, o secretário, deve dar a data que ele vai estar presente, e aí a gente já faz, em seguida, essa reunião com o secretário. Porque, como foi dito aqui, eu acho que a gente não pode perder tempo, a vacinação é muito importante para todos, e não podemos correr o risco, de novo, de fechamento dos comércios e tudo mais, para não ter realmente esse problema aí, esse impacto financeiro com a nossa população. Obrigado e queria agradecer, parabenizar pela condução da reunião, presidente, foi muito boa, e agradecer o convite. Muito obrigado, vereador. As coisas vão acontecer concomitantemente, e à medida que as datas forem surgindo, eu vou avisando essa comissão. Se não houver mais nenhum outro comentário, e eu particularmente gostaria que não tivesse, nós vamos encerrar aqui essa reunião. Tudo isso que foi comentado aqui será despachado imediatamente, no dia de hoje, inclusive, todas as tratativas terão início ainda hoje, e nós estamos sempre em contato. Eu fiquei muito satisfeito da minha parte com essa reunião, e vamos lá, criamos aí um grupinho, estamos nos falando, certamente faremos uma outra reunião oficial, que será comunicada aos colegas vereadores, sempre em ambiente híbrido, respeitando aqueles que assim o preferem, com a devida antecedência. Agradeço a todos, muito obrigado, está encerrada a reunião.